Boa noite, meus irmãos. Eu espero que essa terça-feira tenha corrido tudo bem com vocês. Eu quero compartilhar com vocês, neste momento, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, os primeiros versos deste texto, que vai dizer assim: Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo foi objeto do capítulo 18, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, alguns cristãos, e perguntou-lhes: Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo perguntou: Então, que batismo vocês receberam? E eles responderam: O batismo de João. E Paulo explicou: Olha, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. O tema aqui que nos vem à baila é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um paradoxo em nosso meio, o tema Espírito Santo. Como assim? Ao mesmo tempo em que ele é o iluminador, é aquele que nos ajuda a compreender as coisas de Deus, as revelações divinas, a Jesus Cristo, as coisas celestiais e a nossa relação com Deus. Ao mesmo tempo que ele faz isso, o tema Espírito Santo tem causado muita dificuldade na cabeça das pessoas, principalmente daqueles que se dizem ser crentes. Até do próprio Apolo, o texto de capítulo 18 de Atos diz que Apolo era excelente falador, orador, mas ele compreendia das coisas do reino apenas uma parte. Ele precisou ser instruído por Priscila e por Áquila, ou por Áquila e Priscila, a respeito de Jesus Cristo, para ele ficar melhor. Em relação ao Espírito Santo, uma outra coisa que eu quero dizer antes é que a gente percebe nas leituras bíblicas, nas leituras do Novo Testamento, a ação do Espírito Santo de uma forma miraculosa, milagrosa, com dons de línguas, principalmente dons de línguas. E isso tem causado uma celeuma enorme entre os crentes hoje, que é esse dons de língua, como essa manifestação do Espírito Santo. Bem, eu vejo que no início da igreja cristã havia necessidade de determinados milagres, de determinadas manifestações de Deus. E Deus se manifestava com muitas curas, com autoridades para os apóstolos, autoridade apostólica. Ele se manifestava com o dom de línguas. E eu creio que até hoje ele tem liberdade para se manifestar, e eu vejo o dom de língua como nós já estudamos lá atrás em Atos capítulo 2, capítulo 3. Mas o que me chama a atenção é que até hoje nós encontramos, como a exemplo daqueles irmãos, que Paulo chegou e perguntou: Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Porque todo crente, de acordo com Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, ele é selado com o Espírito Santo. Ora, se todo crente é selado com o Espírito Santo, como é que tem um crente que não sabe o que é Espírito Santo? Hoje, nos tempos modernos, nós temos muita gente que se declara cristão ou crente, mas ele só ouve o tempo todo de cura, de milagres, de prosperidade,
de riqueza, porque eu fui para a igreja tal, então lá eu tive os meus bens todos de volta, ou eu consegui reaver o meu emprego. O papo é esse o tempo todo, o tempo todo. Toma um copo d'água porque aí você sara, bota a mão onde está doendo, então sara. Só isto, só isto. E pouco ou quase nada se ouve falar do poder de Jesus Cristo de transformar vidas, de modificar vidas, o poder do Espírito Santo de agir em você e te dar autoridade para evangelizar, autoridade para testemunhar, lhe conceder dons do Espírito. Esse povo não ouve falar disso e corre o risco de, se você entrar numa conversa, discussão no bom sentido, a respeito do Espírito Santo, eles não sabem de nada. Era como aquele povo de Atos 19. Eles não sabiam, nós nem nunca ouvimos falar. Mas e como vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Sai daí e vem para cá. Sai dessa turma e vem para cá. Vamos mudar de vida. Mas qual é o fundamento? Mudar de vida como? Fazer o quê? E este é o verdadeiro cerne do discipulado. É saber que hoje, mais que nunca, mais atual do que nunca, o Espírito Santo, ele é o nosso ensinador, é o nosso consolador, é o nosso paráclito, aquele que é chamado para ficar do nosso lado. Isso é paráclito. O Espírito Santo é o nosso professor. Jesus falou assim: eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. Nós precisamos entender isto. Não precisamos nos preocupar com dons extraordinários, dons miraculosos, mas precisamos nos preocupar que a nossa fé, a nossa vida cristã, ela nos é guiada, nos é conduzida através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque se somos cristãos, se somos crentes no Senhor Jesus Cristo, se já ouvimos o Evangelho, Efésios 1, meu irmão, nós fomos selados com o Espírito Santo quando recebemos a palavra da verdade, que é o Evangelho. A partir do momento em que aquele povo soube disso, assim como Apolo, quando ele aprendeu mais sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, aquele povo se tornou outro. E eles sentiram a presença do Espírito. Como nós precisamos sentir a presença do Espírito, não é mesmo? E nós a sentimos quando nós o buscamos, quando humildemente nos curvamos diante do Espírito e dizemos: vem Espírito divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas. Que nós possamos fazer essa oração e entendermos que nós somos muito mais do que aqueles rudimentos que nós aprendemos na nossa conversão. É por isso que nós precisamos crescer. É por isso que Paulo fala assim: meus irmãos, nós ficamos só no leite, nós precisamos de alimento sólido. E Espírito Santo é o alimento sólido. Meu irmão, você já tem o Espírito Santo se você já recebeu a Jesus como Senhor da sua vida. O que você precisa é compreender. Eu tenho em casa algumas ferramentas, computador, celular, alguns programas de computador, que eles são ferramentas extraordinárias. E de vez em quando eu descubro algumas qualidades que eles têm que eu nunca imaginei. E como é bom descobrir! Como é bom descobrir aqueles valores que nós temos nas mãos e que a gente nem sabe. Certa vez eu tive um carro que ele tinha um lugar onde a gente ficava meio escondido, onde a gente plugava um fio e ali a gente ouvia música, carregava o celular e etc. Sabe quando eu fui descobrir? Quando o comprador, eu vendi o carro, o comprador disse assim para mim: olha aqui,
Ele tem, inclusive, essa entrada, essa saída aqui de som. Eu falei, aonde? E eu vendi o carro sem saber o que é que eu tinha. Nós precisamos descobrir as grandes ferramentas que Deus dá para nós. A grande ferramenta que é o Espírito Santo. E então nós realizaremos obras extraordinárias. Não nós, mas o Espírito usando cada um de nós. Assim foi o grande Apolo. Assim foram aqueles irmãos de Éfeso, os Efésios. E assim somos nós até hoje. Então, vamos descobrir as coisas boas que Deus tem para nós e vamos caminhar nas coisas de Deus. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra e suplicamos que o teu Espírito Santo venha nos ensinar de tal maneira que a cada dia a gente se alegre com novas descobertas na tua palavra. Como nós precisamos dessas descobertas. E como nós não sabemos, o teu Espírito, por favor, vem Espírito Santo e revela-nos as coisas boas que Deus tem para cada um de nós. Nós te pedimos isto, no nome de Jesus, para cada um dos meus irmãos. Ah, Pai, e ainda nos lembramos daqueles queridos irmãos que estão enfermos. A irmã Leila, que ainda está se recuperando. Ainda me lembro, junto com os meus irmãos que estão me ouvindo, e os conclamo a orarem comigo, pelo pastor Paulo Real, de Maringá, por sua esposa, irmã Carmen Real, e agora por sua ministra de música. Ó Deus, tem misericórdia daquelas 3 vidas, Senhor. A irmã Márcia é a ministra de música. E que haja, Senhor, naquelas vidas a certeza de que o teu Espírito está com eles. Se for da tua vontade, tira-os daquele leito de enfermidade e os refaze para que eles continuem louvando e adorando o teu nome. Nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua ação em nossas vidas. Estende a tua mão de graça, de poder sobre as pessoas, principalmente aquelas que estão tristes, deprimidas, angustiadas, que elas possam ver no Senhor a razão do nosso viver em qualquer momento e em qualquer circunstância da vida. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, na graça e na paz do Senhor Jesus.